A cromatografia é uma técnica empregada para separar substâncias que estejam misturadas em uma amostra, utilizando a sua afinidade com as fases móveis e fixas para realizar esta separação. Existem vários tipos de cromatografia. Este vídeo explicará a cromatografia em coluna. Para a realização da cromatografia em coluna, deve-se ter um conhecimento prévio do que compõe a amostra, para saber em quantas faixas ela se separará e como ela se comportará correndo a coluna. A cromatografia em coluna permite separar substâncias para sua análise e, além disso, serve para sua purificação, utilizando uma fase fixa, de característica mais polar, geralmente sílica, que é a mais empregada, mas também pode ser encontrado materiais como amido e celulose, e uma fase móvel, também chamada de eluente, de característica menos polar, sendo a fase fixa um sólido e a móvel um líquido. Esta técnica recebe o nome de técnica de partição sólido-líquido. Na fase fixa, foi utilizado sílica gel, uma mistura de sílica de 70 e 230 mesh. Na fase móvel, foi utilizada uma mistura de hexano e acetona, 3:1. Para empacotar a coluna, nome dado à técnica de colocar as fases fixa e móvel da coluna, bota-se primeiro um pedaço de algodão com auxílio de um bastão de vidro ou um pedaço de arame no entreitamento da coluna, para impedir que a sílica desça e permitir que apenas o eluente com a amostra passe, fazendo o papel de um filtro. Após botar o algodão, inicia-se o empacotamento. Há duas maneiras para empacotar. Na primeira, coloque-se um pouco de eluente na coluna e a sílica é adicionada em movimentos circulares, através de um funil de sólidos, para que esta caia de maneira uniforme e, ao mesmo tempo, bate-se na coluna com um bastão de vidro com um pedaço de borracha na ponta, para que não se forme bolhas de ar dentro da sílica, sempre batendo de baixo para cima para tirar o ar, e adicionando mais eluente quando necessário, para que a coluna não seque. Na segunda, faz-se em um beque uma mistura da sílica com o eluente, chamada de papa cromatográfica, e esta mistura é despejada aos poucos na coluna através do funil de sólido, enquanto bate-se com o bastão de vidro para que não formem bolhas de ar dentro da coluna. Com a coluna pronta, bote-se a amostra que se quer analisar. Para colocar a amostra, utilizou-se uma pipeta graduada com auxílio de uma pera. A amostra foi despejada com cuidado na parede da coluna, para que não furasse a sílica, formando uma camada uniforme da amostra sob a fase fixa. A amostra utilizada foi uma extração feita com folhas de goiabeira. Com a amostra colocada e a torneira da coluna aberta, vai-se adicionando eluente sempre que necessário, para que a coluna não seque. A maneira para adicionar o eluente durante a corrida da coluna deve ser cuidadosa, para que não fure a coluna e as fases desçam de forma uniforme. Quando o eluente, que estava na fase fixa, termina de correr e a amostra já começa a sair, troca-se o frasco coletor e a partir de agora será colhido aproximadamente a mesma quantidade em cada becker, todos numerados, a fim de separar cada fase da cromatografia. A coleta seguirá a ordem de cada becker, conforme as amostras correm pela coluna. Durante a corrida da coluna, a separação acontece pela diferença de afinidade das moléculas com as fases. É por esta diferença de polaridade que algumas substâncias que tendem a ter uma polaridade maior terão uma adsortividade com a fase fixa. Logo ficarão mais tempo retidas nesta fase e demorarão a correr a coluna, enquanto outras terão uma solubilidade com a fase móvel, que tendem a ter menos polaridade, assim como o eluente. As partes que são solúveis no eluente descem a coluna mais rápido e são colhidas primeiro. Depois que a amostra termina de correr, obtém-se nos frascos as partes separadas com base na cor. No campo do visível,
Como nesta cromatografia, ou quando não se tem alguma substância que emita cor no campo do visível, separa-se com base na quantidade de cada frasco e depois é realizada uma outra cromatografia para identificar as possíveis partes que estejam ali separadas.